não posso expor fulano, beltrano, cicrano, porque são publicados 2.000 livros novos por mês. Eu não tenho espaço. Se me derem um livro de graça, eu não tenho como publicar. Aí você fica pensando, esse então é o universo da quantidade realmente. Ou seja, é o que eu chamo aqui em casa com a Marina, quando a gente está conversando, a síndrome de como é que chama aquela dupla de cantores da Globo, os adolescentes, é Sandy Júnior, né? O Chitãozinho, Chororó, aquela coisa tudo assim. Quer dizer, é a mídia média para baixo. Criando valores inteiramente. Então, o livro que atinge um público maior, que vem com respaldos, que é um produto comercial, esse livro vai ter um espaço determinado. Ou então, se o editor, como no caso de alguns editores são muito bem articulados com a imprensa, consegue grandes espaços para os seus livros. Mas nós, autores, hoje corremos o risco de publicar um livro bom e o livro, de repente, não aparecer. Porque o sistema é quebradiço. Então, eu volto à questão da quantidade e da qualidade. E introduziu-se aí um outro personagem que não havia no nosso tempo, que é o divulgador literário. Quem não tiver divulgador literário, o divulgador da editora não funciona. Ele não funciona, que ele tem que lançar e tem que divulgar 10 livros por mês. E nem sempre é um divulgador profissionalmente qualificado para aquilo. Às vezes pode ser um jornalista também. Não basta ser jornalista. Não? Tem que ser algo mais. Então, o divulgador, você está na mão do divulgador. Agora, imagina, nessa altura do acontecimento, eu pagar alguém para divulgar um livro meu. O que é isso? Tem uma coisa errada nisso aí. Tem uma coisa errada. Então, existe um certo desajuste que a gente fica parecendo que nós somos dinossauros. Por isso que eu costumo dizer uma coisa que é meio preocupante, né? Eu às vezes digo que nós somos a última geração letrada. O que é isso, né? É uma geração que conversava através da linguagem culturalmente armazenada, né, na memória da coletividade, né? Você podia virar para mim assim e citar um verso do Lorca, citar um verso do Goethe, de Shakespeare, como se estivesse me dando bom dia. Sem pedantia. Outro dia mesmo, está na recepção, daqui a pouco veio o Pitangui, eu falei assim, Ivo Pitangui, Ivo Nietos de Cambório. Aí ele continuou, Bacebilha, Belos Toros, e foi falando o poema, foi falando. Aquela coisa que está no encontro marcado que o Fernando Sabino escreveu, né, que as pessoas conversavam através de um código literário. Hoje, isso não existe mais. A gente pode pegar o pessoal mais jovem, e há raríssimas exceções, claro, tem umas exceções maravilhosas, que a gente tem que ressaltar. Volta e meia, algum estudante de comunicação me dá provas disso. Mas, em geral, as pessoas sabem mais letras de rock, não é? Uma letra de música. Se você citar uma coisa, um verso, que você citar com maior naturalidade ao lado de Bilac, cria um problema. Se você usar até uma expressão latina que você usava antigamente na linguagem normalmente, a pessoa não sabe o que é, você tem que traduzir. Você não pode falar ubi sunt, não é? Porque que negócio é esse, né? Então, por isso que eu digo que nós somos uma espécie de última geração letrada. Eu vou ter de repetir uma coisa aqui que eu costumo falar nas conferências. Que eu acho que nós estamos hoje enfrentando uma situação muito peculiar. Porque além do analfabetismo que existia convencionalmente, do indivíduo iletrado, ajuntaram-se dois outros tipos de analfabetismo. Um foi descoberto recentemente, que é o chamado analfabetismo funcional, que são as pessoas que leem porque aprenderam alguma coisa na escola, eles sabem assinar. Mas se você mandar a pessoa te dizer o que ela leu, ela vai te contar uns negócios, vai te dizer umas coisas que não estão ali naquele texto. Igual aquelas brincadeiras de cochichar no ouvido e tal. Então, na Europa existem estatísticas que mesmo na França existem 40% de analfabetos funcionais. No Brasil, imagina, né? A começar no Congresso, se fizesse ali desse um texto para os congressistas comentarem as diferentes interpretações que haveria. Pois bem, além do analfabeto, propriamente dito, do analfabeto funcional, existe hoje o analfabetismo tecnológico. Quer dizer, todo dia você acorda analfabeto. Não só diante do computador, diante de qualquer coisa, qualquer objeto.
Tem até aquela piada célebre, né, que você sabe se numa casa tem adolescente, quando você chega, olha o vídeo, se o aparelho de vídeo, se o relógio estiver na hora certa, tem adolescente. Porque um adulto é incapaz de botar o relógio do cassete na hora certa. Né? Então, porque não precisa também. Ele já nasceu, no genoma dele já tem ali uma maneira dele colocar isso. Então nós estamos numa situação, e no caso do Brasil, isso se torna mais complicado, porque como nós estamos tentando cobrir gaps que não foram resolvidos através da história, você tem o índio na pedra lascada, a grande quantidade de analfabetos, a grande maioria do povo analfabeto funcional, e tem 4 pessoas que se julgam no século XXI no Brasil, não é? Como juntar isso tudo, nivelar isso tudo, organizar uma coisa mais harmônica? Em Afonso Romano de Santana coexistem grandes criadores, o grande cronista, o grande professor de literatura, o grande administrador da coisa pública, cultural, como ele foi na Biblioteca Nacional, o grande ensaísta. Agora, o Afonso Romano que eu mais gosto é o poeta. É ele, o poeta, que devia de assassinar os outros, matar os outros criadores que tem dentro dele, para prevalecer o poeta e nos dar aquela poesia como herdeiro de Manuel Bandeira, de Carlos Drummond de Andrade, de João Cabral de Melo Neto, recriando, sendo Afonso Romano de Santana, aquela poesia de que país é esse. Eu acho imperdoável o Afonso Romano se desviar para outras coisas. Eu sei que os leitores gostam e eu gosto, mas é o poeta que tem que prevalecer, e até estou aproveitando aqui agora, meu caro Alberto Dines, para lançar a candidatura de Afonso Romano de Santana à Academia Brasileira de Letras. Agora, nesse quadro todo que você descreve assim sobre o Brasil, um pouco, eu diria até um pouco melancólico, como é que você vê o papel do governo, não é? Quer dizer, você poeta, você jornalista, você poeta jornalista, mas você também teve um papel, você teve uma função executiva. Você dirigiu a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, uma instituição extraordinária, não é? Como foi essa sua experiência em cargo executivo de cultura, não é? Como um provocador de cultura, não é? Qual é o resultado disso? Olha, foi uma experiência fascinante. Foram 6 anos, durante os quais eu, de alguma maneira, estive metido um pouco nas entranhas do poder. Ter que ir sempre a Brasília, conversar com ministros, com presidentes, etc. Peguei desde o tempo do Collor, no final, né, quando o Rouanet era ministro, até o governo Fernando Henrique, né, 1 ano de Fernando Henrique. Então passei por esse, mais o Itamar também. E por 6 ministros, porque naquele tempo o ministro caía de 6 meses, né? E era um problema você montar um programa contínuo. Olha, nós conseguimos, não é uma observação só minha, de várias pessoas, né? Isso já está registrado historicamente, conseguimos fazer uma mudança no panorama das bibliotecas no país naquela ocasião, né? Além de ter restaurado a biblioteca, ter modernizado, etc. Mas, sobretudo, uma coisa que me deixava muito gratificado é que, naquela ocasião, a biblioteca se transformou num assunto do jornal e num assunto de rua. Quer dizer, ela saiu viva. Saiu daquele prédio, eu ia à Bahia, né? Estava num restaurante, de repente um garçom virava para mim e começava a falar sobre a Biblioteca Nacional, né? Eu estava uma vez no Piauí e 2 cantadores, né, que eram desafiadores, né, repentistas, estavam lá numa cerimônia daquela, daqui a pouco começaram a improvisar coisas sobre a Biblioteca Nacional. O meu garagista aqui embaixo, no edifício, um dia eu chego em casa, ele me pergunta: professor, o que eu faço para arranjar livros lá para a biblioteca da minha cidade, na Paraíba? Eu chego, trabalho aqui no prédio. Aí eu mandei livros, etc. Então transformou-se num assunto cotidiano, né? Eu acho que tem que ser, o livro tem que estar ligado ao cotidiano. Como o museu não faz. Museu vivo, né? Agora, infelizmente, a minha experiência no governo tem um lado meio desanimador. O governo é uma máquina lenta.
posso expor fulano, beltrano, cicrano, porque são publicados 2.000 livros novos por mês. Eu não tenho espaço. Se me derem os livros de graça, eu não tenho como publicar. Aí você fica pensando, esse então é o universo da quantidade realmente. Ou seja, é o que eu chamo aqui em casa com a Marina, quando a gente está conversando, a síndrome de como é que chama aquela dupla de cantores da Globo, os adolescentes, é Sandy Júnior, né? O Chitãozinho, Chororó, aquela coisa tudo assim. Quer dizer, é a mídia média para baixo. Criando valores inteiramente. Então, o livro que atinge um público maior, que vem com respaldo, que é um produto comercial, esse livro vai ter um espaço determinado. Ou então, se o editor, como no caso de alguns editores são muito bem articulados com a imprensa, consegue grandes espaços para os seus livros. Mas nós, autores, hoje corremos o risco de publicar um livro bom e o livro, de repente, não aparecer. Porque o sistema é quebradiço. Então, eu volto à questão da quantidade e da qualidade. E introduziu-se aí um outro personagem que não havia no nosso tempo, que é o divulgador literário. Quem não tiver divulgador literário, o divulgador da editora não funciona. Ele não funciona. Que ele tem que lançar e tem que divulgar 10 livros por mês. E nem sempre é um divulgador profissionalmente qualificado por aquilo. Às vezes pode ser um jornalista também. Não basta ser jornalista. Não? Tem que ser algo mais. Então, o divulgador, você está na mão do divulgador. Agora, imagina, nessa altura do acontecimento, eu pagar alguém para divulgar um livro meu. O que é isso? Tem uma coisa errada nisso aí. Tem uma coisa errada. Então, existe um certo desajuste que a gente fica parecendo que nós somos dinossauros. Por isso que eu costumo dizer uma coisa que é meio preocupante, né? Eu às vezes digo que nós somos a última geração letrada. O que é isso, né? É uma geração que conversava através da linguagem culturalmente armazenada, né, na memória da coletividade, né? Você podia virar para mim assim e citar um verso do Lorca, citar um verso do Goethe, de Shakespeare, como se estivesse me dando bom dia. Sem pedantia. Outro dia mesmo, eu estava na recepção, daqui a pouco veio o Pitangui, eu falei assim, Ivo Pitangui, Ivo Nietos de Cambório. Aí ele continuou, Bacebilha, Velos Toros, e foi falando o poema, foi falando. Aquela coisa que está no encontro marcado que o Fernando Sabino escreveu, né, que as pessoas conversavam através de um código literário. Hoje, isso não existe mais. A gente pode pegar o pessoal mais jovem, e há raríssimas exceções. Claro, tem umas exceções maravilhosas, que a gente tem que ressaltar. Volta e meia, algum estudante de comunicação me dá provas disso. Mas, em geral, as pessoas sabem mais letras de rock, não é? Uma letra de música. Se você citar uma coisa, um verso, que você citar com maior naturalidade ao Olavo Bilac, cria um problema. Se você usar até uma expressão latina que você usava antigamente na linguagem normalmente, a pessoa não sabe o que é, você tem que traduzir. Você não pode falar ubi sunt, né? Porque que negócio é esse, né? Então, por isso que eu digo, nós somos uma espécie de última geração letrada. Eu vou ter de repetir uma coisa aqui que eu costumo falar nas conferências. Que eu acho que nós estamos hoje enfrentando uma situação muito peculiar. Porque além do analfabetismo que existia convencionalmente, do indivíduo iletrado, ajuntaram-se dois outros tipos de analfabetismo. Um foi descoberto recentemente, que é o chamado analfabetismo funcional, que são as pessoas que leem porque aprenderam alguma coisa na escola, eles sabem assinar. Mas se você mandar a pessoa te dizer o que ela leu, ela vai te contar uns negócios, vai te dizer umas coisas que não estão ali naquele texto. É igual aquelas brincadeiras de cochichar no ouvido e tal. Então, na Europa existem estatísticas que mesmo na França existem 40% de analfabetos funcionais. No Brasil, imagina, né? A começar no Congresso, se fizesse ali desse um texto para os congressistas comentarem as diferentes interpretações que haveria. Pois bem, além do analfabeto, propriamente dito, do analfabeto funcional, existe hoje o analfabetismo tecnológico. Quer dizer, todo dia você acorda analfabeto. Não só diante do computador, diante de qualquer coisa, qualquer objeto.
Tem até aquela piada célebre, né, que você sabe se numa casa tem adolescente, quando você chega, olha o vídeo, se o aparelho de vídeo, se o relógio estiver na hora certa, tem adolescente. Porque um adulto é incapaz de botar o relógio do cassete na hora certa. Né? Então, é porque não precisa também. Ele já nasceu, no genoma dele já tem ali uma maneira dele colocar isso. Então nós estamos numa situação, e no caso do Brasil, isso se torna mais complicado, porque como nós estamos tentando cobrir gaps que não foram resolvidos através da história, você tem o índio na pedra lascada, a grande quantidade de analfabetos, a grande maioria do povo analfabeto funcional, e tem 4 pessoas que se julgam no século XXI no Brasil, não é? Como juntar isso tudo, nivelar isso tudo, organizar uma coisa mais harmônica? Em Afonso Romano de Santana coexistem grandes criadores, o grande cronista, o grande professor de literatura, o grande administrador da coisa pública, cultural, como ele foi na Biblioteca Nacional, o grande ensaísta. Agora, o Afonso Romano que eu mais gosto é o poeta. É ele, o poeta, que devia de assassinar os outros, matar os outros criadores que tem dentro dele, para prevalecer o poeta e nos dar aquela poesia como herdeiro de Manuel Bandeira, de Carlos Drummond de Andrade, de João Cabral de Melo Neto, recriando, sendo Afonso Romano de Santana, aquela poesia de que país é esse. Eu acho imperdoável o Afonso Romano se desviar para outras coisas. Eu sei que os leitores gostam e eu gosto, mas é o poeta que tem que prevalecer, e até estou aproveitando aqui agora, meu caro Alberto Dines, para lançar a candidatura de Afonso Romano de Santana à Academia Brasileira de Letras. Agora, nesse quadro todo que você descreve assim sobre o Brasil, um pouco, eu diria até um pouco melancólico, como é que você vê o papel do governo, não é? Quer dizer, você poeta, você jornalista, você poeta jornalista, mas você também teve um papel, você teve uma função executiva. Você dirigiu a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, uma instituição extraordinária, não é? Como foi essa sua experiência em cargo executivo de cultura, não é? Como um provocador de cultura, não é? Qual é o resultado disso? Olha, foi uma experiência fascinante. Foram 6 anos, durante os quais eu, de alguma maneira, estive metido um pouco nas entranhas do poder. Ter que ir sempre a Brasília, conversar com ministros, com presidentes, etc. Peguei desde o tempo do Collor, no final, né, quando o Rouanet era ministro, até o governo Fernando Henrique, né, 1 ano de Fernando Henrique. Então passei por esse, mais o Itamar também. E por 6 ministros, porque naquele tempo o ministro caía de 6 meses, né? E era um problema você montar um programa contínuo. Olha, nós conseguimos, não é uma observação só minha, de várias pessoas, né? Isso já está registrado historicamente, conseguimos fazer uma mudança no panorama das bibliotecas no país naquela ocasião, né? Além de ter restaurado a biblioteca, ter modernizado, etc. Mas, sobretudo, uma coisa que me deixava muito gratificado é que, naquela ocasião, a biblioteca se transformou num assunto do jornal e num assunto de rua. Quer dizer, ela tornou-se viva. Saiu daquele prédio, eu ia à Bahia, né? Estava num restaurante, de repente um garçom virava para mim e começava a falar sobre a Biblioteca Nacional, né? Eu estava uma vez no Piauí e 2 cantadores, né, que eram desafiadores, né, repentistas, estavam lá numa cerimônia daquela, daqui a pouco começaram a improvisar coisas sobre a Biblioteca Nacional. O meu garagista aqui embaixo, no edifício, um dia eu chego em casa, ele me pergunta: professor, o que eu faço para arranjar livros lá para a biblioteca da minha cidade, na Paraíba? Eu chego que trabalho aqui no prédio. Aí eu mandei livros, etc. Então transformou-se num assunto cotidiano, né? Eu acho que tem que ser, o livro tem que estar ligado ao cotidiano. Como museu, o museu não pode ser. Museu vivo, né? Agora, infelizmente, a minha experiência no governo tem um lado meio desanimador. O governo é uma máquina lenta,